Então, dando continuidade à nossa aula de português, é o nosso segundo momento de português. Nós vamos na página 79, continuar na página 79 e 80. Então, na página 79 tem aí a primeira questão, onde vocês vão fazer o quê? Vão copiar todas essas questões no caderno e responder. E eu vou estar aqui explicando como vocês irão fazer essas atividades. Primeiramente, vocês vão ler a atividade junto comigo. Segundo, vocês vão estar escrevendo essa atividade no caderno e respondendo. Primeira questão, releia o trecho e observe os termos sublinhados. Enfim, depois de tanto erro passado, tá aí um sublinhado, né? Erro passado. Tantas retaliações, tanto perigo. Eis que ressurge, também está sublinhado. No outro, o velho amigo, que está sublinhado. Nunca perdido, sempre reencontrado, sublinhado também. Ao lermos o primeiro quarteto do soneto do amigo, podemos afirmar que ele foi escrito por um amigo, do qual o eu lírico, quem é o eu lírico? É a pessoa real, é a pessoa de quem se fala no texto. Ele está narrando o texto, pode ser ele, e aqui está falando o quê? Que é o eu lírico, é a pessoa que está narrando o texto, viu? Qual eu lírico havia se afastado. Justifique sua resposta. Então, o que vocês vão justificar aqui? Nós vemos aqui nesse texto que o eu lírico, ele havia se afastado desse amigo e ele retornou a chegar novamente, vamos dizer, que eles tinham deixado de ser amigos por um determinado tempo e voltaram a ser amigos novamente, né? Quando ele diz assim, enfim, depois de tanto erro passado, do erro que já foi passado, né? Que ele cometeu no passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. Ou seja, que ele não perdeu aquele amigo, ele reencontrou ele novamente. Então deixaram de ser amigos por um tempo, e mesmo assim ele não disse que ele tinha perdido aquele amigo, mas sim que ele tinha reencontrado o amigo, né, por conta dos erros que ele cometeu no passado. Segunda questão, que outros trechos apontam para esse reencontro e esse recomeço? Que outros trechos apontam para esse reencontro e esse recomeço? Então, aqui vocês têm que perceber com a temática do poema, se espraia pelo texto inteiro. Então, quando ele diz que outro texto aponta para esse reencontro e esse recomeço, é quando o eu lírico diz assim, é bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo. Então, quando o trecho que aponta é isso, quando ele fala lá no texto que é bom sentá-lo novamente, bem aqui, ó, é bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm um olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo, como sempre único com ele, né? Terceira questão, qual é o sentimento do eu lírico em relação ao encontro com esse amigo? Então, o eu lírico, ele sente-se bem ao reencontrar o amigo, não é verdade? Quando ele reencontra o amigo, que ele diz que reencontrou, ele reaviveu essa amizade. Então, ele gostou muito, foi assim uma coisa que trouxe um sentimento singular para ele.
Então, ele gostou de reencontrar o amigo e ver que eu mesmo, após um afastamento, nada mudou na amizade dos dois. Que embora tantas retaliações, né, tanta revide, uma ofensa, que embora tantas ofensas do erro no passado, ele não deixou sua amizade para trás. Ele continuou como o velho amigo de antes. A quarta questão, o eu lírico faz uma comparação entre ele e seu amigo. Como essa comparação é feita? O eu lírico afirma que ambos são iguais na simplicidade e na humildade e sabem se mover e se comover, se emocionar. Então, eles são iguais, eles são simples, eles são o quê? São humanos bem parecidos, né? Eles são pessoas parecidas na simplicidade, na humildade e sabem como se comover, como conversar, como se entender. Quinta questão. O eu lírico no último terceto é estrofe de 3 versos. Terceto é estrofe de 3 versos. No último, lá embaixo, onde diz o amigo, um ser que a vida não explica. Aí é o último terceto. Define o que para ele é um amigo. Como ele define um amigo? O eu lírico, para o eu lírico, um amigo é um ser que a vida não explica e que é uma espécie de igual, pois multiplica o espelho da alma do outro amigo. Ele diz assim, ó, no último terceto. O último terceto é esse aqui, ó. Essa última estrofe de 3 versos. Terceto é uma estrofe de 3 versos. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver o outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Então, ele vê o amigo como, né, que a vida não explica um amigo. Sexta questão. Como você interpreta o último verso? O último verso, e o espelho de minha alma multiplica. O último verso é esse. E o espelho de minha alma multiplica. Como você interpreta esse último verso? Atente para o poema como um todo para melhor compreender esse trecho. Então, leiam o poema por um todo para você compreender esse trecho. Lembrando que as linhas de um poema são os versos, que as estrofes são conjuntos de versos. O soneto é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Isto é, 2 estrofes com 4 versos cada uma e 2 estrofes com 3 versos cada uma, totalizando 14 versos. Vou explicar para vocês. O verso, ele começa aqui, ó, com um quarteto. 2 quartetos. Aqui é um quarteto, aqui. E esse outro aqui é um quarteto também. Começa aqui. Deixa eu ver. Aqui até aqui no final. Então, aqui são 2 quartetos. 1, 2. E os 2 tercetos são da página 78. Então, aqui, ó, um terceto e o outro terceto. Aqui. Então, esse poema aí, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Totalizando aí quantos versos? 14 versos, porque versos são cada linhazinha dessa estrofe. Então, eu tenho aqui a estrofe, esse terceto aqui tem 1, 2, 3 versos. No outro lado, o quarteto tem quantos versos? 4 versos. Então, é assim sucessivamente. Se ele tivesse 5 versos, né, fosse um quinteto, ele teria 5 versos. A métrica é um dos principais aspectos de um soneto. Cada um dos 14 versos deve conter a mesma métrica, ou seja, a mesma quantidade de sílabas poéticas. Veja o boxe. Fique sabendo, geralmente cada verso de um soneto contém 10 sílabas poéticas. Os decassílabos
mas alguns aparecem 12 sílabas poéticas, que são chamados de dodecassílabos. Então, quando tem 10 sílabas poéticas, são chamados de decassílabos. Quando tem 12 sílabas poéticas, são chamados de dodecassílabos. As rimas. As rimas também são importantes em um soneto. Nos quartetos, elas podem se apresentar como entrelaçados ao oposto, A, B, B, A. O primeiro verso rima com o quarto e o segundo verso rima com o terceiro. Alternativa AB. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. E emparelhados, AABB, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro verso rima com o quarto. Então, meus amores, aí está as rimas. As rimas, elas são entrelaçadas, alternadas e emparelhadas. Então, são 3 tipos de rimas. As rimas entrelaçadas, o primeiro verso rima com o quarto verso e o segundo verso rima com o terceiro verso. Alternadas, o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Emparelhados, o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro verso rima com o quarto. As rimas têm a ver com a sonoridade, isto é, com o posicionamento das sílabas tônicas em cada verso do soneto. Esse cuidado com a sonoridade aproxima o soneto da canção. 7ª questão. Classifique as rimas de cada quarteto do soneto entrelaçadas, alternadas ou emparelhadas. Letra A. Primeiro quarteto. Como são as rimas do primeiro quarteto? Vocês vão colocar aqui nessa linhazinha no caderno de vocês, lógico. Rima, ela é entrelaçada, alternada ou emparelhada. Vocês vão ver lá, vão ler o primeiro quarteto. Vocês vão ler o segundo quarteto e colocar também aí como são as rimas do segundo quarteto. Elas são rimas entrelaçadas, alternadas ou emparelhadas. Então, meus amores, vocês leiam, fiquem sabendo. Também é muito importante para que vocês aprendam sobre as rimas e a métrica. Então, essa foi a nossa segunda aula de hoje. Tenham todos um bom dia e bons estudos.